O Avelar tem uma coisa, que eu falei, eu respondi até esses dias para um torcedor, eu até pensei depois de fazer até uma coluna sobre isso. O Avelar, ele pode ter seus defeitos, ele pode não ser o jogador dos sonhos tecnicamente, independentemente na lateral ou no zagueiro. Mas o Avelar, ele tem um negócio que eu acho muito, muito bacana de verdade. Ele claramente entende o que é jogar no Corinthians. O respeito que ele tem pela instituição, nas suas declarações, nos seus posicionamentos, na sua maneira de ser. Ele claramente. Eu até brinco que se metade dos jogadores, nem metade, 1/3 dos jogadores que passaram pelo clube tivesse o respeito que ele tem pelo Corinthians, pela camisa do Corinthians, pela instituição, se ele tiver, o Corinthians teria sido campeão aqui no Brasil igual o Barcelona e o Real Madrid lá na Espanha, sabe? Então, a maneira que ele se comporta, o jeito que ele se posiciona nas redes sociais, claro, ele tem o passado dele torcedor, ele era corintiano, tem fotos dele de criança em aniversário, etc. Mas muitos outros, também como corintianos, até e não corintianos, não tiveram nem 5% do respeito que ele teve pelo clube. Eu acho que é bom a gente falar isso, porque isso daí é algo para a gente dar valor, é algo para a gente sempre enaltecer quando acontece. Isso não é obrigatório, os caras são profissionais, eles têm lá que cumprir os horários, jogar, treinar, etc. Eles nem precisam ser assim. Mas quando o cara é assim, eu acho que merece elogio, e o Avelar, claramente, para mim, é um cara desse, assim, é daqueles que quando parar, todo mundo tem que sentir muito orgulho de um cara desse ter vestido a camisa. Independentemente se ele fizer mais gols, se ele for mais vezes campeão ou não, sabe, a alegria dele quando ele ganhou o Paulista de 2019, que foi o primeiro título dele com a camisa do Corinthians, porque ele chega depois do Paulista de 18, acho que ele chega depois, ele não foi campeão de 18. E a alegria dele falar, meu nome está na história do Corinthians, agora eu vou ser sempre lembrado porque eu fiz parte da história do clube. E essa alegria dele é daquelas coisas bem contagiantes. É legal destacar isso, esse respeito que ele tem pelo clube. Aí alguém vai falar, mas calma, tem muito tempo de clube, ele pode aprontar, pode mudar. Eu estou falando hoje, 26 de julho de 2020. Daqui a pouco alguém recorta isso, daí ele apronta ali, enfim, no futuro, e aí vão usar esse vídeo. Então eu estou falando que até hoje, desde que ele chegou em 2018 até hoje, o comportamento dele é um comportamento 100% de um cara identificado com o clube, de respeito, enfim, e de amor à camisa ao clube. Então, falando sobre o jogo, o Corinthians naquele péssimo, a gente falou isso no intervalo, aquele péssimo primeiro tempo, abaixo da crítica, conseguiu fazer um gol com o Danilo Avelar no finalzinho. Aliás, eu acabei de subir uma nota, uma original, como a gente chama, foi o 10º gol do Danilo Avelar com a camisa do Corinthians, e tem uma coisa muito inusitada, o 10º gol, e o Corinthians ganhou os 10 jogos com ele. Olha aí. Todos os gols dele renderam vitórias para o Corinthians, algumas inclusive por 1-0, isso é muito interessante. Ele fez contra o Sport em 2018, no 2-1 do Flamengo, que levou o time à final da Copa do Brasil, o primeiro foi dele. Aí em 19 ele inicia com o Palmeiras, aquele 1-0, gol dele no Allianz. No 4-2 com a Avenida ele faz também, 1-0 no Oeste, gol dele, vitória dele contra o Oeste, como hoje. O Ituano 1-0, gol dele, vitória também. 2-1 no São Paulo, a final do Campeonato Paulista, o primeiro gol da final dele. 3-1 no Fortaleza, ele fecha a vitória. E 1-0 na Chape lá também, gol dele. E hoje, de novo, estava quase sendo 1-0 de novo, gol dele. Então, enfim, uma coisinha inusitada, curiosa, mas os 10 gols dele, os 10 vitórias do Corinthians, muito interessante um dado como esse.